Hoje não tem cenário. A gente vai substituir esse fundo verde aqui aplicando técnicas de chroma key, inclusive com o nosso próprio código. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. A gente já viu aqui no canal bastante coisa sobre imagens, pixels e até mesmo filtros de imagens. E hoje a gente vai tentar aplicar tudo isso que a gente já aprendeu para solucionar um problema que é bem conhecido assim, e também bem interessante, que é o problema do chroma key. Então o chroma key é muito utilizado, por exemplo, em cinema, nesses filmes que tem um monte de efeitos especiais e que são gravados em algum lugar dentro de um estúdio e depois aquele fundo tem que ser substituído por coisas que talvez nem existam aqui na Terra, né? E se você também faz várias reuniões remotas, sabe que o chroma key não é útil só no cinema, né? Então, até mesmo nos aplicativos que a gente utiliza aí para fazer essas reuniões, tem algum tipo de funcionalidade de substituir o fundo ou pelo menos deixar ele borrado. Quando a gente tem uma tela verde como essa, a base do problema fica bem mais simples, mas ainda assim pode acontecer algumas complicações, como a gente vai ver. Então a ideia basicamente é conseguir substituir os pixels que são bem verdes por outros pixels, né, de outra imagem. E para isso a gente vai ter que construir uma coisa chamada máscara binária. Então a gente vai ter uma outra imagem constituída apenas de zeros ou uns que vão indicar para a gente onde que a gente deve fazer essa substituição. E eu quero que você preste bastante atenção nos conceitos quando for tentar reproduzir, porque hoje eu vou utilizar uma linguagem de programação diferente. Eu vou fazer o meu código na linguagem Julia, que é uma linguagem que eu comecei a estudar este ano, e inclusive estou estudando ao vivo, junto com os membros do canal e com o pessoal lá na Twitch. Então se você quiser aprender Julia comigo ao vivo, aparece lá no nosso canal na Twitch, de segunda a sexta, às 18 horas, e você pode conferir os dias que já passaram assinando o nosso canal como um membro. Então eu vou começar aqui importando a minha biblioteca de imagens e de arquivos. Lá no Python a gente estava utilizando a biblioteca Pillow e você pode continuar utilizando ela para resolver os problemas. E depois disso eu vou carregar a minha imagem. Então já tenho uma imagem tipo essa, com fundo verde aqui, que eu gravei previamente, e que eu capturei apenas um frame para a gente trabalhar com a imagem antes de aplicar isso a um vídeo, tá bom? Então eu vou carregar a minha imagem aqui. Então tá lá a minha imagem com fundo verde. Aí agora a gente vem para a parte que a gente tem que pensar um pouquinho e aplicar os nossos conhecimentos. Como é que a gente vai fazer para detectar os pixels verdes? Então você já sabe que uma imagem é representada aqui como uma matriz de pixels, certo? E você poderia percorrer essa matriz e ir verificando o valor daquele pixel e verificar se ele é verde ou não. Mas como saber se é verde ou não? A gente falou sobre cor e falou sobre o sistema RGB, em que você tem 3 coordenadas para representar uma cor, né? A primeira representa uma quantidade de vermelho, a segunda de verde e a terceira de azul, red, green e blue. Mas o problema é que essas coordenadas RGB, elas não têm uma boa relação com a nossa percepção visual de cor. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você mudar um pouquinho a quantidade de vermelho ou de azul, por exemplo, você pode estar construindo um outro tom de verde. Então, não basta apenas olhar para a coordenada verde para entender o que é o verde, sabe? As coisas estão bem acopladas ali, emaranhadas, de maneira que você mexe num e pode estar modificando as coisas sem saber muito bem que tom de cor você vai representar. Então, existe um outro espaço de cor chamado HSV, H de Hue, S de Saturation e V de Value. Então seria matiz, saturação e valor, em tradução para o português. E nesse sistema de coordenada, a primeira coordenada, o Hue, ele representa a cor. Então a gente consegue separar a matiz, né, o que representa de fato a cor, do que representa a intensidade e brilho das coisas. Então se você procurar aqui no Google por Color Picker, você vai ter esse seletor de cor que mostra pra gente vários sistemas de representação de cor aqui embaixo, inclusive o RGB, tá vendo? E o HSV está aqui, é um sistema circular, então essa primeira coordenada ela vai de 0 até 360, né? E as outras coordenadas aqui estão em percentual, tá? Poderia ser algo entre 0 e 1, por exemplo. E aí você vê que aqui você consegue separar as cores. Então começa aqui com um tom de vermelho, laranja, amarelo, aí passa para um verde, azul, né? Fica um azul mais escuro, violeta, rosa e cai novamente no vermelho. Como eu disse, é circular, né? Mas ele representou aqui de uma maneira linear, então o que está aqui no começo tem que ser igual ao que está aqui no final, porque as pontas do círculo se unem. Então se você mexer só aqui, ó, a gente percebe que no HSV ele varia apenas a primeira coordenada.
E a gente pode mexer ainda aqui para variar a saturação e o valor. E você vê que agora a matiz está fixa, mas nos outros sistemas, por exemplo, RGB, acaba modificando muito todas as coordenadas. Então, com isso, a gente consegue ter uma estimativa nesse sistema do que a gente precisa para identificar os pixels verdes. Então, por exemplo, se a gente descer para cá onde a gente está vendo o verde, a gente vê que, bom, mais ou menos aqui, ó, nesse 70, a gente começa a ter uma coisa verde mesmo, né? E mais ou menos aqui, talvez aqui 130 já seja um bom limite de corte em termos de matiz. E a gente pode mexer também aqui, né, na saturação e no valor. Então, para cá, quando você aumenta a saturação, então vai ficar um verde bastante escuro, apesar de ter né, pouco brilho. E para cá um verde claro, né, porque tem muito brilho. Então a gente vai colocar um limite de matiz ali entre 70 e 130 aproximadamente. E também vamos mexer um pouquinho com esses limites aqui de saturação e valor, porque talvez com uma saturação muito baixa não seja interessante, né? Com um brilho e saturação baixa, a gente começa a pegar coisas pretas, aí talvez aí começa a tirar, sei lá, o meu cabelo, esse tipo de coisa. Então vamos colocar um limite inferior ali em saturação e valor. Então vamos fazer uma função aqui, que recebe a nossa imagem e retorna essa máscara binária analisando a quantidade de verde, né? Então eu vou chamar aqui de Green Mask, e ela recebe uma imagem. Eu vou começar convertendo a imagem para o sistema de cor HSV. Então eu vou lá aplicar na minha imagem a função aqui HSV para converter. Lá no Python, na Perl, você também consegue converter entre sistemas de imagem. Diferentemente de outras bibliotecas e outras linguagens de programação, Julia representa as imagens como uma matriz de pixel mesmo. Então o objeto é um pixel, não é uma tupla, não é uma lista com valores. E isso dificulta um pouco a gente acessar o valor diretamente, né, de uma coordenada daquele pixel, como a gente vai precisar agora para mexer no H apenas ou no S apenas, esse tipo de coisa, tá? Mas você consegue pedir os canais da imagem. A gente pode pedir aqui os canais da imagem utilizando essa função Channel View. Então eu vou aplicar ela à nossa imagem no domínio HSV, tá bom? Então o canal H ele vai ser aqui da primeira coordenada. Então os vetores em Julia começam com 1 e não com 0. E a gente vai pedir, né, todo o resto das outras coordenadas. Isso aqui em relação aos canais. Vamos fazer a mesma coisa para o S e para o V. Agora a gente vai criar uma nova matriz, que eu vou chamar aqui de máscara, que vai ser uma matriz com as mesmas dimensões da nossa imagem ali, só que ela começa com uns. Então a ideia é a gente começar com essa matriz que tem só uns, e onde a gente encontrar que é verde, a gente vai substituir por 0. Então vai sobrar 1 apenas onde a gente tem realmente a minha imagem, ali no caso, né? A figura que não faz parte do chroma key. E onde tem o chroma key a gente vai deixar com 0 e a gente vai poder substituir com outro valor depois. E agora é um loop normal. Então para cada índice da imagem, a gente vai fazer o seguinte. Se a gente tiver a matiz entre 70 e 130, né, foi o que a gente tinha visto, é um indício de que a gente deve considerar verde, mas a gente também vai utilizar outros critérios, que é verificar se a saturação é maior ou igual a um determinado limite e se o valor também ele é maior ou igual a um determinado limite, tá? Então, na verdade, eu vou botar aqui 50 dividido por 255, tá? Porque a saturação e o valor vai ficar entre 0 e 1. Então, a outra condição aqui em cima do valor, a gente quer que seja maior ou igual a também, por enquanto, 50 aqui dividido por 255, tá? Então, se isso aqui acontece, a gente vai substituir o que tiver no índice ali da máscara por 0, beleza? E eu acho que, para ficar um pouco mais claro aqui, eu vou usar algumas letras a mais nessas variáveis, não deixar só H ali. E no final da função eu quero retornar essa máscara. E vamos executar e ver se ela faz o que a gente quer. Vamos chamar aqui Green Mask. Então ele está reclamando aqui que eu estou comparando um número com um array e de fato eu esqueci de indexar aqui, né? Talvez você tenha visto isso enquanto estava acontecendo, não vi. Vou executar de novo.
E pronto, ele me disse aqui que eu tenho um array com essa dimensão, de ver essa dimensão da minha imagem, e em alguns lugares tem 1, em outros lugares tem 0. Pô, mas eu quero visualizar esse negócio como uma imagem mesmo. Então eu vou converter aqui para pixels esses valores antes da gente poder visualizar, tá? Eu não vou converter direto aqui dentro porque a gente vai precisar usar esses 1s e zeros para realmente fazer computação com a imagem. Mas só para a gente poder visualizar, eu converto aqui fora e a gente atualiza, tá bom? Olha lá. Então vamos pegar essa máscara e aplicar na nossa imagem para ver se a gente destacou direitinho mesmo. Então aqui embaixo a gente vai pegar a nossa imagem e a gente vai fazer uma multiplicação por valores correspondentes ali na máscara. Então não é uma multiplicação de matriz comum, é uma multiplicação em que a gente vai pegar cada valor correspondente e multiplicar um pelo outro, né? Então a ideia é que a gente vai sumir com os valores em que a máscara é 0, esses valores pretos aqui vão se manter pretos, e os valores onde ela é 1, né, onde está branco, vai manter a cor original da imagem. Então a gente vai colocar aqui dessa forma. Então ele reclamou para mim que a máscara não está definida. Legal, sem problema. A gente vai até aproveitar esse código então para definir a máscara. Então eu vou definir uma variável mask e aí então ali dentro a gente vai fazer essa operação, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um do lado do outro. Vou utilizar esse comando aqui, hcat, para a gente mostrar a nossa imagem original e esse resultado do produto. Vamos executar essa aqui e ver o que acontece. Olha lá! Então agora a gente está vendo aqui a imagem original e à direita o resultado de aplicar a máscara a ela, né? Então a gente consegue ver que não está perfeito, né? Tem alguns pequenos defeitos, por exemplo, aqui o meu cabelo está indo mais acima, mas aqui à esquerda essa parte foi cortada, né? E provavelmente, se a gente aproximar, deve dar para ver aqui ainda uns tons um pouco esverdeados, ó, tá vendo? Na bordinha. Então, eu não vou dar a solução para esse problema agora, mas eu vou te dar um caminho para você refletir sobre essa solução e também fazer uma reflexão que eu acho interessante quando a gente está lidando com construir produtos e pensar em protótipos, né? Então, uma coisa que a gente pode perceber é que aqui onde foi cortado, por exemplo, tem menos nitidez, né? Você vê que essa região aqui ela tá mais borrada, né, em relação ao resto do cabelo. Além de estar na fronteira, né, do cabelo, ela tá mais borrada. Então essa falta de nitidez faz com que o verde ali ele se misture mais, né, com os tons do cabelo preto, por isso ele foi cortado dentro do nosso limiar ali. Se a gente ficar mexendo dentro daqueles limiares de saturação e de brilho, né, o velho, provavelmente a gente consegue incluir um pouquinho mais daquilo ali, mas talvez a gente também inclua um pouquinho mais de coisas que a gente não quer, né? Então, uma forma seria a gente construir comandos ali para ficar fazendo esses testes de uma maneira mais fácil, mas eu recomendaria, na verdade, você fazer como pré-processamento um realce de contraste, para tentar dar um pouco mais de nitidez aqui e ver se isso ajuda. Uma outra coisa que é interessante de fazer é um pós-processamento em que a gente vai olhar para a fronteira, né, para os pixels que estão em contato com a parte verde e, né, também com a parte que não é verde. A gente vai olhar para essa fronteira e vai realmente mudar a cor ali. Você vai, por exemplo, subir um pouco mais o vermelho e o azul e deixar o verde do jeito que está, ou atenuar mesmo a coordenada verde ali do RGB. Enfim, mudar um pouquinho as coordenadas desses pixels para tornar eles menos esverdeados. E uma terceira coisa que você pode fazer também de pós-processamento é, uma vez que você identificou esses pixels da fronteira e já tornou eles um pouco menos esverdeados, você também tornar a fronteira transparente, tá? Então aplicar uma transparência talvez de 50%, né? Depende de quantos pixels da fronteira você quer mexer com transparência. Isso vai ajudar na hora que você botar o background mesmo, a essa transição ser mais suave, tá? Então a gente não vai resolver isso aqui nesse vídeo agora, senão ele ficaria extremamente extenso, mas é uma discussão interessante até para você refletir e tentar fazer aí sozinho. E também uma coisa importante de pensar, né, de ter em mente, principalmente quando alguém vem falar assim, poxa, vamos resolver esse problema aqui, é rapidinho, pô, faz esse código aqui para mim que é um negócio muito simples. E quando você está lidando com empresa, né, ou com uma coisa que você vai realmente querer utilizar depois, que não é para fins didáticos assim, ou um protótipo como a gente está fazendo,
você vai ver que você vai gastar muito mais tempo depois para fazer esse ajuste fino, né? Então, embora a ideia base por trás do chroma key seja tranquila, se você quiser realmente botar isso, sei lá, num software de edição de vídeo, alguma coisa desse tipo, você vai ter que trabalhar mais ali, né? Fazer esse pré-processamento, pós-processamento, fazer os ajustes, de repente ter uma forma ali de permitir que o usuário realmente possa mover alguns limites, talvez não seja aquelas variáveis as melhores para você dar para o usuário, enfim, você vai ter que fazer vários testes, várias coisinhas para ter um produto que seja realmente bom. Mas eu já gostei que tá melhor, por exemplo, do que o chroma key do Google quando eu tentei fazer um Meet essa semana, tá? Então, mesmo a gente fazendo um código bem simples, o resultado está bem razoável. Vamos agora colocar o background aqui para a gente conseguir fazer a substituição que a gente deseja realmente. Então eu tenho algumas imagens aqui na minha pasta de dados, por exemplo, Monte Fuji e também essa rua aqui no Japão, né? Não é Night City. E a gente pode testar utilizando elas, tá? Então eu vou abrir aqui mais uma célula e carregar uma variável chamada background. Vou carregar uma daquelas imagens ali, por exemplo, Monte Fuji. E legal, vamos visualizar isso aqui, né? Tá lá. A gente precisa de uma máscara que seja o inverso dessa daqui, né? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar primeiro uma variável aqui, chamada de InVMask, né? Então inv aqui de inverse. E eu vou começar também com tudo 1, do tamanho da máscara que a gente já tem, e eu vou subtrair a máscara que a gente tem desses 1s aqui, né? Então, onde tinha 1, as duas são 1s, vai ser 0, né? E onde essa aqui tem 1 e aqui é 0, vai continuar 1. Então, dessa maneira, a gente constrói uma máscara inversa. E depois que eu tiver essa máscara inversa, a gente pode aplicar, né, no background. Então, eu vou pedir para exibir aqui o background e a nossa máscara inversa, multiplicando cada posição do nosso background. Então, vamos exibir. E a gente obteve um erro que tem a ver com o seguinte: o background é uma imagem que tem as suas próprias dimensões. É uma dimensão diferente da imagem que a gente estava trabalhando antes, que é a mesma dimensão da máscara. Então a gente precisa converter a dimensão do background para aquela mesma dimensão, tá? Então assim, o que eu recomendo se você for fazer realmente um chroma key aí, um negócio que vai funcionar? Você pegar imagens que tenham a mesma dimensão, né? Então, sei lá, de repente você trabalha aí com uma dimensão padrão, tipo 1920 por 1080, né? 1080p. No caso aqui eu vou simplesmente esticar mesmo o background, então eu vou aplicar aqui um resize já na hora de carregar mesmo, tá? Então im resize para o tamanho da nossa imagem. Então aqui a gente vai recarregar e vamos ver o que acontece aqui. Olha só, onde era verde ele pegou a imagem do Fuji, né? E onde não era, que estava como branco na outra máscara, né? E vai ser ocupado aqui pelo meu rosto, ficou preto. Então basta agora a gente somar o resultado de aplicar essa máscara inversa ao background com o resultado de aplicar a máscara não invertida à imagem, certo? É o mesmo código que a gente viu ali, InVMask. Então olha lá, temos aí o nosso primeiro resultado de um chroma key. Para a gente finalizar, eu acho que a gente pode tentar aplicar isso a vídeo. Então não é à toa que eu estou com essa tela verde aqui atrás. Eu vou tentar aplicar esse nosso próprio código no vídeo que você está assistindo. Se você quiser aprender mais sobre a linguagem Julia, acompanhe as nossas lives lá na Twitch, de segunda a sexta às 18 horas, ou considere se tornar um membro do canal e ter acesso a todas as gravações, inclusive na área de membros. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. A gente conseguiu utilizar os nossos conhecimentos para fazer uma substituição razoável de chroma key. É claro que não é tão profissional quanto a de um software de edição, né, desses que são caros e que não são caros à toa, mas a gente conseguiu ter uma ideia do que está por trás desse processo, que é bastante importante na indústria cinematográfica. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!